Galera, olha só, aprender inglês é muito fácil, só que existem alguns erros que vocês estão cometendo agora mesmo, que te impedem de aprender inglês de uma vez por todas. Eu tenho certeza que vocês estão cometendo algum desses erros agora, e esses erros são cruciais para o seu aprendizado. Se você continuar cometendo eles, eu tenho certeza que você vai passar a vida inteira e não vai aprender inglês. Então, se você quer saber como resolver esses erros, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para parar com eles de uma vez por todas e finalmente aprender inglês. E olha só, galera, o último erro é o mais importante. Eu tenho certeza que se eu tivesse cometido ele, nossa, eu nunca teria aprendido inglês. Então fica aqui até o final para você saber o último erro, que com certeza, se vocês estiverem cometendo ele agora, eu tenho certeza que vocês não vão aprender. Então, ó, galerinha, presta muita atenção nesse vídeo porque eu quero muito te ajudar. Se eu tivesse não cometido esses erros, eu te garanto que eu teria aprendido muito mais fácil. Então presta atenção nesse vídeo e vamos lá para o nosso erro número 1. Vamos lá, galerinha. O erro número 1 é ser impaciente e não colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Vamos lá, como assim não colocar em prática? Bom, vamos dar alguns exemplos para vocês. Vamos imaginar que você estuda em uma escola de inglês, você paga a mensalidade, você está um tempão lá estudando. O que acontece? Vamos imaginar que você está estudando. Aqui no Brasil, galerinha, a gente tem a falsa impressão de que só da gente estar estudando passivamente, existe uma coisa de estudo passivo e estudo ativo. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo para vocês mostrando a diferença. Mas o estudo passivo é simplesmente, por exemplo, você lê um livro só por ler. Você está lendo as palavras, as frases, só que você não faz nada para absorver aquele conhecimento. Basicamente, esse é o estudo passivo, que muita gente comete. Nossa, vocês não têm noção. Até mesmo na escola, se você está no ensino médio, se você já fez o ensino médio, tenho certeza absoluta que você já cometeu esse erro, ou comete até hoje. Por exemplo, você vai na escola, você simplesmente copia o que está na lousa, você vai na aula de inglês, a professora simplesmente fala para você fazer alguma coisa e você faz. Você não se importa se você absorveu aquilo ou não. Não é só você anotar, não é só você ler, não é só você ouvir, sabe? Igual muitos professores falam que você tem que ouvir muito inglês. Não é só isso, pessoal. Não é só isso. Porque assim, nós temos dois tipos de memória, a memória de curto prazo e a de longo prazo. Para o nosso cérebro não ficar, overthink, né? Não pensar em muita coisa ao mesmo tempo, ele coloca muitas coisas na nossa memória de curto prazo. Para isso não acontecer com vocês precisam praticar o estudo ativo, né? Que, como eu falei, daqui a pouco eu faço um vídeo para vocês explicando melhor. Mas assim, você só estudar por estudar, eu vou só ler isso aqui, eu vou só ouvir, o professor mandou eu fazer isso, eu vou fazer. Não é só isso. Você tem que entender o que você está fazendo, realmente prestar atenção e você tem que se ensinar. Você tem que forçar você mesmo a saber daquela informação. As coisas têm que fazer sentido, né? Não é só, o professor falou que table é mesa, então é isso. Não, você tem que estudar aquilo até que você entenda que realmente a palavra table significa mesa. Então, é mais ou menos por aí. Cara, tem muita gente que comete esse erro e eu vou te dizer que se você cometer esse erro, você vai estudar por uns 5 anos aí e vai aprender muito pouco. Mas calma aí que se você acha que esse erro é grave, espera só até ver o último, que, meu Deus, se você cometer ele, não tem chances de você aprender. Cara, o segundo erro, ele também é muito grave. Lembrando, pessoal, que, assim, todos os erros, eles estão em conjuntos. Então, por exemplo, o primeiro erro junta com o segundo, que vai juntar com o terceiro. Que o terceiro, no caso, o que eu falei é o mais grave. Então, a gente está agora no segundo erro, tá? Então, assim, todos os erros, eles são muito graves. Porém, é a mistura de todos eles que vai fazer com que você não fale inglês, tá bom? Então, assim, é muito importante que você saiba reconhecer esses erros para que você possa melhorar. E eu tô aqui para isso, tô aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá. O segundo erro é o quê? Bom, no primeiro erro a gente falou sobre você estudar passivamente. No segundo erro, pessoal, o que acontece é o seguinte, tem muita gente que estuda muito, mas não aprende. Talvez esse seja o seu caso. Você estuda muito todo dia, várias horas por dia, frequenta aula de inglês, paga professor particular, mas não consegue aprender. Por que disso? Pessoal, é o seguinte, não adianta nada, vem aqui. Não adianta nada você estudar muito e você não revisar aquilo que você estudou.
Como eu falei, todos os erros estão ligados um no outro. Então, se eu estudo inglês, se eu estudo muito inglês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que revisar aquilo que eu estudei diversas vezes para que eu consiga colocar aquela informação na minha memória de longo prazo. E talvez isso pareça um pouco difícil de entender, memória de curto prazo, de longo prazo. Eu te garanto que eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso passo a passo. Eu estou aqui para ajudar você a falar inglês, confia em mim, tá bom? Então o que acontece? Muita gente passa horas estudando inglês em vários tipos de jeito, estudando gramática, vendo filme, cara, todo tipo de jeito, só que ela não se foca em realmente revisar aquilo que ela estudou. E como eu falei, se você simplesmente estuda uma vez, né, você vai esquecer, cara. Você vai esquecer. Então, por exemplo, se eu falar um número aleatório pra vocês, tipo 25947, daqui a meia hora você já esqueceu. Então não adianta nada você ficar tipo, cara, 7 horas estudando esse número. Daqui a um dia ou dois você já vai esquecer. Então assim, você precisa ter um estudo inteligente. Então você estudou hoje, amanhã você revisa o que você estudou hoje. Você tem que deixar tudo isso guardado, tá? Então assim, fica ligado aqui no canal, porque eu vou mostrar tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá? Eu vou gravar vídeos ensinando a você ter método de estudo inteligente. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês, fiquem calma, tá bom? Então assim, tudo isso você tem que deixar registrado. Pô, eu estudei sobre tal coisa hoje, eu aprendi 10 frases hoje. Então você deixa isso guardado, tem vários aplicativos pra isso, tá? Então assim, você deixou guardado, amanhã você revisa o que você estudou. No outro dia você aprende mais. E aí no outro dia você revisa tudo que você estudou. E vai continuando assim, você vai crescer o seu vocabulário muito e mais importante, você vai lembrar tudo que você está estudando, ou seja, seus estudos não vão ser em vão, tá bom? Então assim, pessoal, agora a gente vai para o nosso terceiro erro, que é o erro mais grave que você pode cometer. Confia em mim, tá bom? Mas é o seguinte, pessoal, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve, porque pode ter certeza que eu vou lançar outros vídeos que vão te ajudar demais. Preste atenção aqui, pessoal. O último erro, que é esse que eu vou falar agora, é o responsável pela maioria das pessoas não aprenderem a falar inglês, tá bom? Confia em mim. Eu ensinei milhares de pessoas já e esse erro é fatal. E talvez você esteja cometendo ele exatamente agora. Bom, como eu posso falar isso para vocês? Muita gente acha que estudar inglês é deixar o estudo na mão dos outros. Não só inglês, mas qualquer tipo de estudo. E olha só, você deixar na mão de outras pessoas o seu aprendizado é você tá matando as suas chances de aprender. Porque querendo ou não, pensa comigo. Você ir para uma escola de inglês, ok, tá tudo certo. Só que o professor ele vai te dar informação. Quem aprende é você. Ele só vai te passar a informação. Quem vai aprender é você. Então vamos lá. Com isso em mente, vamos para o nosso último erro. Qual é o nosso último erro? É você não usar o método correto. Vocês não têm noção do tanto de gente que vem até mim falando que estuda inglês há 4 anos, 5 anos e a pessoa mal consegue falar. Gente, eu garanto pra vocês que se vocês tiverem um método certo, vocês conseguem chegar a um nível bom de inglês em 1 ano. 6 meses você já consegue falar muito bem o básico. Talvez tenha chegado até no intermediário. Pessoal, é muito fácil, pelo amor de Deus. Vocês terem um método correto é o passo número 1 e o mais importante para vocês aprenderem inglês. Ponto final. Se você não está aprendendo inglês ainda, pode ser que você tenha cometido os erros anteriores, mas eu tenho certeza que você não está usando o método correto, tá bom? Ah, mas qual que é o método correto? Bom, qual que é o método correto? Se você está cometendo os erros, o método correto seria você não cometer esses erros, certo? Então vamos lá, eu vou te dar mais ou menos assim um resumo de qual que é o método que você deveria usar. Bom, você não precisa focar em gramática, ok? Não foca em gramática, pelo amor de Jesus Cristo. Tá? A gramática, pô, se você pegar uma criança de 10 anos, ela sabe falar português, mas ela não entende nada de gramática. E em qualquer país do mundo é assim, porque a criança, ela não precisa aprender gramática para aprender a língua, assim como eu, assim como você. Tem gente aí que não foi nem para a escola e sabe falar português. Óbvio que gramática é importante, mas isso vai ficar mais para frente, tá bom? Agora você precisa de vocabulário. Então o que você vai fazer? Aqui no YouTube, no meu canal no YouTube, tem vários vídeos de pessoas falando inglês, diálogos em inglês com legenda em inglês, tá?
Vou dar uma resumida, você vai pegar esse vídeo, você vai assistir, cada frase que você não entender, você vai colocar no Google. Você vai traduzir aquela frase e você vai saber o que significa. Depois disso, você vai anotar no bloco de notas a pergunta, né, que no caso é a frase em inglês, e o resultado, que no caso é a tradução. Então, aquilo ali vai ser o seu vocabulário, você vai estudar ativamente aquilo ali. Ah, o cara falou isso, o que significa? Ah, significa isso aqui. Então, você vai estudar ativamente. O que você vai fazer depois de estudar ativamente? No outro dia, você vai revisar aquilo que você estudou, né? Então, a gente está fazendo o quê? A gente está combatendo os erros que te impedem de falar inglês. Então, o que você vai fazer? Você vai traduzir aquela frase, ok? Você vai estudar ela, o que significa isso, tal. Você vai estudar completamente aquela frase. Depois disso, você vai armazenar, pode ser no bloco de notas. Tem vários aplicativos como o Anki, o Quizlet. Você pode armazenar nisso. Chegou no outro dia, você vai estudar aquilo que você tinha armazenado. Ou seja, você vai estar transformando aquela informação em algo de longo prazo. Você vai estar falando para o seu cérebro que aquilo é importante. Se você vê aquilo todo dia, o cérebro vai falar, opa, ele está repetindo isso aqui muitas vezes. Né? A prática leva à perfeição. Então assim, ele vai falar, pô, isso aqui eu não vou esquecer, porque ele está repetindo todo dia, deve ser importante. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso todo santo dia. Em um dia você estuda, no outro dia você revisa. Em um dia você estuda, no outro dia você revisa. Vai chegar uma hora que você vai ver que você vai estar fazendo muitas palavras. Você vai ter um vocabulário muito extenso. E vai ter coisas que você não vai precisar anotar, porque muitas palavras, muitas frases se repetem, tá? Mas assim, isso é só um resumo do método. Se você realmente quiser saber o método completo, comenta aqui embaixo, pessoal, que eu vou fazer um vídeo de graça para vocês ensinando todo o método. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um abraço.